Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Nós estamos na nossa sétima parte da nossa cobertura semanal de Succession. Estou aqui hoje com o Diego Quaglia. E aí, gente, beleza? Prazer estar aqui. Então, vamos falar do episódio? Vamos nessa. No drama, we're good. I'm gonna fucking kill him! The revolution will be televised! Esse é o episódio Too Much Birthday, né? O episódio foi dirigido pela Lorene Scafaria, que é uma outra diretora de cinema que estreia na série. É muito conhecida por ter dirigido Os Golpistas, Hustlers, né? Que é produzido, inclusive, pelo Adam McKay, que é produtor de Succession. E ela também dirigiu Procurando um Amigo para o Fim do Mundo, lá com a Keira Knightley e o Steve Carell. E também escreveu o roteiro de Nick Infinite Playlist, que é aquele filme com a Kate Dennis e o Michael Cera. E o episódio foi escrito pela Georgia Pickett e o Tony Roche, que também são roteiristas aí que já estão há muito tempo na série. Cara, eu vou adiantar pra você, Diego, que eu gostei muito desse episódio, né? O engraçado é que os filmes que você citou dessa diretora, eles são filmes mais... Eles são quase comédias românticas, leves, né? Eles todos têm um tom mais leve. E eu acho que isso é um tom predominante, assim, no começo do episódio, né? Enquanto a gente tava assistindo, né? A gente assistiu em cal, tava comentando quanto esse episódio tava fofo, assim, na interação dos irmãos, porque por mais que eles estivessem se agredindo indiretamente, era sempre meio que uma agressão comedida, sabe? Eles meio que estavam realmente comemorando com o Kendall que eles estavam lá. Tipo, aquele momento do começo que o Kendall ele fica ofendendo os irmãos porque eles estão lá, mas ao mesmo tempo ele tá... Isso é o jeito dele de agradecer os irmãos por terem vindo, sabe? É muito legal essa dinâmica, assim, de agressão dele, só que numa esfera mais fofa, né? Tipo, até porque esse é um episódio que não tem o Logan interagindo entre eles, então você vê realmente os irmãos sendo os irmãos, né? A Shiv tentando lidar com o Roman provocando o Kendall. É todo um episódio mais familiar, assim, dentro da série, que é bem gostosinho. Com certeza, mas é curioso esse episódio que ele começa com essa cara de ser um episódio mais leve mesmo, um episódio mais ameno por ser o aniversário do Kendall, e os irmãos se encontrando lá e fazendo essas provocações mais amigáveis, mas estando lá em companhia um dos outros. E ao mesmo tempo você tem algumas vitórias pessoais dos personagens, como o próprio Tom escapando da prisão e comemorando isso de forma ensandecida com seu amigo e amor da vida, Greg, né? E tudo isso acontecendo, o próprio Greg aí em clima de romance e tudo isso, essas pequenas idiosincrasias daqueles personagens. Mas por outro lado também, o episódio vai meio que te dando uma reviravolta, e ao mesmo tempo que a figura do Logan tá afastada, e isso faz os irmãos terem um momento de descanso, ao mesmo tempo o fato da figura dele estar afastada, existe uma névoa pela figura dele que acaba colocando literalmente, como o próprio Kendall diz, um apartamento inteiro na cabeça de todos os irmãos. Talvez um condomínio, né, nesse caso, assim, na cabeça de todos os irmãos. Isso vai fazer ele surtando, e progressivamente eu acho que esse episódio vai se tornando, o que parecia um episódio mais leve, vai se tornando um episódio mais e mais pesado, até ele acabar de uma forma muito melancólica, né, e muito pesada, e a gente vê a interação daqueles irmãos indo para um lado mais violento e muito mais pesado, que a gente tinha visto poucas vezes ainda na série, eu acho. Uhum. Sim, é engraçado porque é realmente isso, né? Esse degradê do episódio, quando os personagens começam, né, vitoriosos e felizes e totalmente descompromissados, no final eles acabam meio que quebrados, assim, totalmente, né? Tirando o Roman. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que a gente já é interessante puxar logo pro começo, né, do vídeo, que é o quanto o Roman, ele teve uma outra ele praticamente mostrou uma outra persona aqui, né, nesse episódio, porque ao longo da série, o Roman sempre foi o filho mais desacreditado, né, se a gente for parar pra pensar, porque apesar dele estar inserido, né, ele ter esse ar meio jocoso, assim, pra lidar com as pessoas, nunca foi confiado o poder a ele, né, e aí conforme vai passando esse episódio, né, na rivalidade dele com a Shiv, e depois dele provocando o Kendall, a gente vai vendo como o jeito babaca dele, né, arrogante, ele se manifesta quando ele tem poder. E aí é engraçado, né, porque o Roman é um personagem que é sempre muito gostoso de acompanhar, assim, nos episódios, né, por conta desse tom dele enquanto ele tá falando, encostando nas pessoas, essa coisa mais descompromissada. Só que aqui, por você ver ele numa outra persona, esse tom babaca dele, somado ao poder, ele só fica muito escroto quando você tá assistindo, né, ele ofende as pessoas gratuitamente, ele tá numa situação
de poder em que ele tá literalmente agredindo os outros, né? É diferente dos outros episódios em que ele sempre ele tem esse tom de agressividade, mas é uma coisa mais passiva, né? No meio da conversa. Aqui não, aqui ele realmente virou tipo o rei da cocada preta. Deixa claro que ele é bem um babaca, né? O episódio que deixa claro ele como uma pessoa desprezível, né? E o episódio começa nessa coisa dele tá bem espirituoso, né? Fazendo piadas que a Carrie vai parir um bebê do pai lá, no ritual satânico na sala do escritório, e todas as piadas com a vagina da mãe dele e tudo isso, sabe assim, essa série de piadas. Mas aí ele vai mostrando que o Roman, por ser o irmão que é mais descaradamente mau caráter e babaca, assim, ele tá cada vez mais abraçando isso numa ânsia de agradar o pai, que é um negócio que ele sempre teve, mas ele tá cada vez mais desesperadamente seguindo esse caminho de agrado ao pai dele. E aí ele vai se tornando uma pessoa cada vez melhor, que não mede nenhum esforço para isso e que tem o prazer de humilhar os irmãos dele de uma forma cada vez mais extrema. Tanto o Kendall nesse episódio quanto a própria Shiv, né? E os irmãos e o Kendall também joga na cara dele que isso é uma persona para ele, que é uma pessoa que não é real, porque o Roman na verdade é um grande vazio, ele é uma farsa, ele só essa persona dele, porque na verdade ele é uma pessoa vazia que no final do episódio você sente que ele tem essa ânsia rouca de agradar o próprio pai dele. Então ao mesmo tempo que ele termina o episódio como o rei da cocada, porque ele consegue seduzir o personagem feito pelo Alexander Skarsgård, que é tipo um gêniozinho da internet, das redes sociais, assim. Ele consegue seduzir esse personagem por causa desse jeito debochado, sacana dele, que foi a mesma coisa que ele fez com o personagem do Josh Kirk no episódio anterior. Ao mesmo tempo, ele termina o episódio com uma criancinha implorando o amor do pai, e essa criancinha que implora o amor do pai só se importa com isso e com nada mais além disso. Até que a Shiv fala pra ele sobre a namorada dele, que nas temporadas anteriores, é que a gente nem vê mais nessa temporada, e o único vínculo real que ele consegue construir nessa temporada é com a Jerry, que também é uma coisa completamente maluca e louca, né? E é legal, Diego, que você puxou de novo, né, esse lado da infantilidade, que é uma coisa recorrente, assim, ao longo dessa temporada. E aqui a gente vê essa infantilidade meio que no espectro freudiano, né, porque o tempo todo tem referências a mães, a figura do pai também, tem aquela piada ótima do Roman, tipo, quando ele descobre que o Kendall organizou a festa como se fosse o nascimento dele, né? Aí o Roman fica entrando e saindo da vagina da mãe dele. Ele, nossa, olha aqui, ó, gente, tô dentro e fora da vagina da minha mãe. Não, isso é um pouco errado. E aí depois, tipo, a gente faz toda uma tour pelas memórias de infância do Kendall, né? Tipo, a casa da árvore, as primeiras coisas. Dele, como o próprio Kendall, como o próprio Roman diz, pelo transtorno emocional dele, né? Sim, e por como ele deseja que seja o futuro, né? E aí, apesar desse ser também um episódio que ele é numa festa, né? Um episódio, uma coisa animada, ele tem esse tom mais de estudo psicológico, né? Então, se a gente for pegar, é engraçado porque é quase a série brincando um pouquinho com uma coisa surrealista dentro dos limites do realismo em que ela tá inserida, né? Porra, e achei muito legal essa configuração. E, de novo, né? Como isso vai se manifestando, assim, com os personagens, esse lado mais infantil, né? Seja o Roman com a provocação, o Connor não querendo tirar o casaco, depois o Kendall pressionando ele pra tirar o casaco, né? É o tempo todo nessa coisa meio infantilóide, assim, da relação dos irmãos, que deixa tudo muito engraçado quando você tá assistindo. E a namorada do Connor, inclusive, protege ele como uma mãe, né? Protege o filho, né? Tipo assim, deixa o menino com o casaco. Ele quer ficar com o casaco, ele vai ficar com o casaco. ele vai ser o futuro presidente dos Estados Unidos e sai fora, né? Isso aí foi muito engraçado. E ao mesmo tempo, o Kendall, ele é um personagem... o Kendall é um personagem muito interessante. O Jeremy Strong ele tá genial nessa temporada, porque é muito interessante o Kendall, como ele mesmo tá se destruindo, ele acaba destruindo a própria festa dele, né? Isso tudo, ele acaba destruindo o próprio evento que ele construiu de forma tão exagerada para se expor e parecer o maioral, mas na verdade ele só passa uma vergonha e vai com pequenas atitudes destruindo a própria festa dele. E ao mesmo tempo eu acho muito legal como o Kendall ele vai do amor ao ódio na série inteira e nesse episódio. Porque tem momentos que ele é um cara um playboy, mega babaca, escroto, que você odeia ele, que você fica assim, nossa, que cara horrível. Mas ao mesmo tempo você tem momentos que você vê que ele é uma criancinha perdida, machucada, depressiva, e você sente até uma empatia
pelo cara e pela situação horrível que ele tá passando, assim. E eu acho que a gente, como público, a gente fica muito como a própria Naomi tá, assim, né? Que ao mesmo tempo ela começa meio que incentivando os piores hábitos do Kendall e meio que cagando pra ele, como naquela cena do relógio. Mas aí ela vai percebendo que o negócio tá sério e ela se comove com ele. E a gente, enquanto público, a gente cria essa relação também de se comover com ele, ao mesmo tempo que tem cenas que a gente quer socar ele, como o próprio Greg soca o retratinho dele, assim, né? Uhum. Nossa, e é ótimo, né? Tem vários momentos, assim, que as pessoas à volta dele vão se incomodando cada vez mais com a infantilidade dele, né? Mas por ele ser essa criança poderosa, as pessoas sabem que não pode falar nada, né? Tipo, tem a cena lá que ele tem todo um plano de se crucificar cantando Billy Joel, aí ele desiste da festa no meio e a assessora dele vai lá e fala, graças a Deus. Ou então, quando o Greg tá chamando a menina pra sair, né? Ela fala que o Kendall pediu pra ela comprar 800 lancheiras do modelo que ele tinha quando era criança, pra ser tipo um pratinho de festa. Ele desceu no meio, agora o apartamento dela tá lotado de lancheira, né? É muito legal, assim, o quanto as pessoas acabam se curvando pra ele, mas o tempo todo com essa sensação de incômodo, né? Fica muito específico, assim, pro personagem. E quero aproveitar que eu já citei o Greg e falar um pouquinho dele nesse episódio, né? A gente saiu do episódio em que ele tava lá, tendo o pau chupado por toda a supremacia branca, né? Tava gostando disso. E ele e o Tom, acho que a gente pode falar em conjunto, né? Porque o Tom, ele tava super bucólico, assim, nos últimos episódios, né, com essa ideia dele ser preso, e aqui a gente vê uma inversão disso, né, tipo, o Greg, ele sai daquele ambiente, né, em que ele meio que estava sendo maioral para voltar pro estado dele de fragilidade, né, pelo negócio do encontro, enquanto o Tom tá tentando comemorar a saída da cadeia, mas isso meio que não acaba dando certo pro Tom, enquanto acaba dando certo pro Greg. Isso tem uma cena super DR dos dois, né, no meio de um corredor da positividade. Porra, achei ótima essa sequência. Não, se o episódio passado parecia que ia quebrar essa dinâmica de casal do Tom e do Greg, esse episódio, essa dinâmica volta, porque o Tom fica muito feliz com o fato de que ele não vai pra cadeia, que é algo que estava atormentando ele essa temporada inteira. E pra se soltar e mostrar toda a felicidade dele, e gritar feito um louco, e bater no peito feito um gorila, ele vai fazer isso justamente com quem? Com a alma gêmea dele, que é o Greg, que é essa fonte de amor e de abuso que o Tom tem, porque ao mesmo tempo quando ele vai pra festa, todo felizinho, e ele se frustra naquele ambiente, que ele não encontra uma felicidade, ele acaba descontando no próprio Greg. E o Greg, naquele ambiente feliz, ao contrário do episódio passado, onde ele se sentia seguro, nesse ambiente todo infeliz, ele acaba voltando pro status dele, como você falou, acaba sendo diminuído e humilhado novamente pela família dele e tratado, como o próprio Kendall fala, como um parasita, o que faz a autoconfiança dele diminuir, até que no final ele consegue retomar ela novamente, porque ele vai lá e consegue convidar a menina que ele tem crush pra sair, que é a assistente lá do Kendall. Então é um episódio de várias idas e voltas pra ele, e sempre calcando bem nesse relacionamento que o Tom e o Greg têm, de completa sintonia, mas ao mesmo tempo também de muito abuso, né, e de muitas farpas e de muitas humilhações que acabam sendo engraçadas, por mais que o Greg sofra, né, assim, tudo isso, né. É muito bom, por exemplo, ver eles falando lá do negócio da conquista, o próprio Tom diminui o Greg, aí o Greg tenta diminuir o Tom por causa da Shiv, e o Tom fica se gabando, tipo assim, ai, cara, eu tenho um pinto grande, sabe, eu sei transar muito bem, não sei o que. Aí o Greg fala, então prova, cara, sabe, assim, eles têm não, que porra é essa, né, tipo, então prova, o cara vai sacar o pau pra fora pra ele, qual é que é? Exatamente, é muito absurdo, né, eles têm essa amizade meio absurda, assim, que é uma coisa que se completa e ao mesmo tempo faz mal pros dois, assim. É muito foda. E eu fiquei, cara, assim, o Matt McFadden, eu tô achando ele excelente nessa temporada. Eu achei ele fantástico, sabe, assim. Como ele consegue essa coisa da depressão do Tom, pra esse lado escroto do Tom, pra esse lado triste do Tom, sabe, assim. Ele outro consegue acessar essas várias camadas do personagem e de como ele acaba acessando várias personas diferentes pra várias pessoas diferentes. O Tom com a Shiv é um, e o Tom com o Greg é outro. E as duas coisas se misturam completamente. Ao mesmo tempo que a própria Shiv, né, você vê que ela também cada vez mais coitada, né, ela tá sendo deixada de lado, excluída totalmente, ela acaba surtando quase isso também naquela dança, na festa, que o pessoal mesmo diz que ela tá lá espantando os seus demônios, como o Greg diz, né, cara. Uhum.
Nossa, assim, sobre o Matt McFarlane, cara, tenho que elogiar muito ele, porque não só tem isso dele conseguir mostrar o tom de diferentes facetas, né, mas o tempo todo, o tom de diferentes dos personagens, ele é muito mais contido, né, tirando essa cena nesse episódio, ele nunca grita, assim, tudo que ele tem que falar é meio comedido, né, com a voz pra dentro, então, tipo, porra, né, sim, e aí, tipo, porra, é tão foda você ver que o Matt McFarlane consegue abordar esse tom, mesmo estando com um personagem contido, né, que tem que demonstrar poucas emoções, realmente é um trabalho, assim, excepcional. Ele tá excelente nessa temporada, assim, excelente, é muito foda. E vamos fechar falando da Shiv, né, porque ela é uma outra âncora, assim, desse episódio, e pra um lado totalmente diferente, né, a gente comentou como os personagens estavam se manifestando enquanto crianças e tal, né, e por mais que a Shiv, ela ainda seja mais adulta dos personagens, aqui a gente vê a indignação infantil dela enquanto um espelho direto da relação que ela tem com o pai, só que oposta, né, porque enquanto desde criança ela sempre foi aquele dia do pai, né, ela sempre foi colocada como prioridade, assim, pro pai, o Roman até joga isso na cara dela em alguns momentos. Sim, aqui, agora adulta, ela tá sofrendo um abandono, né? Tipo, tem um momento que o Roman parodia isso, né? O Logan geralmente chama ela de abobrinha, aí o Roman fala, então a cenourinha ficou de fora do clube do Bolinha, nossa. E, inclusive, é muito legal. É muito pesado essa parte que ele fala, não, mas o papai agora só quer me comer agora. Aí ela tá falando, pô, você tá louco? Que nojo, o que você tá falando, cara? Nossa, é muito bom, cara. E de novo, né, essa questão da sexualidade do Roman aflorando durante os diálogos, né? E sempre nessa questão de dominação, que é uma coisa que ele tem com a Jerry e que agora aqui voltou com o pai, né? E aí, pensando nisso, é muito legal ver o quanto a Shiv, ela tá sofrendo, né, por ser excluída. E é legal porque, ao mesmo tempo que isso é só pro arco da personagem, tem todo um comentário social em volta disso, né? Porque toda vez que algum personagem vai jogar na cara dela que ela tá perdendo, eles evidenciam o fato dela ser mulher, né? Ela, você, tipo, no episódio passado teve isso, você achou que era o momento girl power, que você ia conseguir alguma coisa, mas não, os homens que decidem as coisas. E aqui isso volta, né, Roman joga de novo isso na cara dela, fala, e você achou que o quê? Que o clube do Bolinha ia fazer mal pra empresa, mas adivinha, o clube do Bolinha salvou a empresa, porra, é foda, assim, esses momentos. Não, e é foda que a Shiv já começa o episódio com essa coisa, essa característica meio infantil, né, que ela se vê ela tá com ciúmes, né, do papel que a Carrie tá tendo na vida do pai agora, né? Ela fica incomodadíssima, né? Com a Carrie dando opinião dela, influenciando o pai, né? Ela dá o corte na Carrie e tal, não sei o quê. Então ela tá com ciúmes da nova mamãe dela, né? Da sua madrasta no oficial, né? Da nova namorada do papai no oficial. Então ela fica bem puta com isso. E o episódio inteiro ela tentando tomar o controle e com essa acidez dela e esse jeitão dela não tentar transparecer o que ela tá sentindo. Mas até que chega um momento que ela vê que ela foi totalmente excluída pelo pai e pelo irmão dela, o Roman, assim, que ela fica putíssima, né, e ela sofre com aquilo, e tem aquela coisa da dança que eu falei, que ela vai dançando que nem uma doida pra meio que soltar os demônios dela, como o Greg diz, assim, até o momento que ela também briga com o Kendall, né, mas ela se vê do lado do Kendall quando a escrotidão do Roman passa dos limites, né, então acaba sendo uma coisa muito... Ela acaba percebendo que ela tá meio... Ela tá sendo usada e descartada completamente por aquela família dela, assim, que não vê nenhum tipo de valor nela, que ela é só um joguete mesmo. Sim. Nossa, e aliás, essa cena da dança é legal porque ela é meio que um eco direto da cena do Tom, né? Enquanto o Tom solta tudo, assim, positivamente, por ele ter saído da cadeia, pra ela é negativamente, né? Ela tá tentando fazer isso como uma coisa de resistência ao que ela tá sofrendo. Porra, é bem legal mesmo. E eu gosto de como a Shiv tá pro lado que ela tá indo nessa temporada, né? Porque cada vez ela é mais jogada pra ser independente, assim, do pai. E aí eu não sei se a série vai acabar levando isso pra uma coisa, tipo, ela virar um novo Kendall e tal. O Roman até fala isso, não, você vai ficar do lado dele, do traidor. E várias vezes, moralmente, ela acaba tendo que ficar do lado do Kendall, né? Tipo, quando o Roman admite que o pessoal tá espiando a família do Kendall, e ela, porra, mas tudo tem limite, né, cara? São crianças e tal. E é sua sobrinha, porra, é pesado, assim. Com certeza, cara, com certeza. E aí aquela famosa coisa, né? O que parecia uma coisa mais... pra cima, dos irmãos interagindo, apesar das diferenças dele e tudo isso, acaba num clima de velório total, né, cara, assim, tem até o direito a empurrão e o Roman totalmente fora do controle, todo mundo bebaço, então uma coisa muito bad, né. Sim.
E aí, eu acho que pra gente fechar, a gente pode só falar de duas coisas que eu queria comentar, né? Porque são coisas que eu acho que vão ter um payoff de novo. Um é o Logan, tipo, falando pro Tom que ele vai se lembrar, né? Do que o Tom fez por ele ter virado árvore de Natal de processo por um tempo, mesmo tendo sido preso. E outra é perguntar o que você acha que vai acontecer agora na série, né? Porque a gente já viu no preview que o próximo episódio provavelmente vai lidar com o casamento da mãe, né? O Kendall vai estar careca. E a gente terminou o episódio num outro ápice de fragilidade, assim, do Kendall, né? Só que com ele questionando se ele vende as ações dele pra ser independente e se ele vai continuar cutucando o pai, assim, mesmo a gente vendo o quanto ele tá perdendo cada vez mais. O que você acha? Eu diria que agora que esses episódios todos da temporada foram episódios muito analisar psicologicamente os momentos que aqueles personagens foram jogados nessa temporada inteira, esses dois últimos episódios, são 8 ou 9, eu acho que vão ser episódios mais catárticos, não que os outros não sejam, mas no sentido deles oferecerem caminhos para o que a gente vai ver na próxima temporada. Então eu acho que o confronto do Logan com o Kendall estava uma coisa mais distante entre os dois personagens, eu acho que agora que eles vão se encontrar na festa de casamento da mãe, provavelmente, vai virar um negócio muito mais pessoal e direto. Pessoal já é demais, mas só que muito mais direto, assim, eu acho que essas relações dos personagens vão se tornar mais diretas com as ações dele, e a gente vai ver o que o Roman e a própria Shiv vão ter de ganhos dessas ações dele diretas, assim, a gente vai ver o que o personagem do Skarsgård vai influenciar nisso tudo. Totalmente. É legal que, tipo, de novo, a gente não comentou muito, né, mas tem outra cena ótima, assim, que é o pessoal mijando no streaming da família do Logan Roy, né, e que na minha cabeça e no do Ícaro, que tá vendo a cal com a gente, claramente era um comentário sobre o HBO Go, né, até o design do filme parecido. É até parecido, assim, não, mas é totalmente, com certeza, assim, estamos nos zoando, né. Aquela coisa, né? Nossa, e é muito bom quando vira e mexe aparecem esses personagens, né, que eles oferecem um outro lado, assim, e é um lado, tipo, poderoso que a gente nunca tem ideia do quanto na série, né, tipo, rolou com o Andrew Brody, dele ser um acionista que tem boa parte das ações, rolou agora com o Alexander com o Skarsgård, com ele sendo esse CEO de um grande streaming, né. E provavelmente vai rolar agora com a mãe, né? Porque a gente vai ter uma outra percepção, assim, de uma pessoa que também tem poder na empresa. A mãe deles, que é uma mulher sinistra, né? Também. Quando ela apareceu na segunda temporada, foi uma coisa também sinistra, né? Também. Ela também é uma pessoa meio que você... É outro fruto da árvore freudiana maluca que habita a família Roy, né? Muito sinistro aquilo. Então é isso, né, Diego? Acho que a gente falou bastante do episódio, conseguiu cobrir tudo o que queria. Fala só onde a gente encontra o seu trabalho. Cara, vocês podem me encontrar tanto no Twitter como no Instagram, tô lá sempre comentando cinema, séries, audiovisual no geral. Meu arroba é @decora2, mas eu tô no meu canal no YouTube, que também tem vídeo sobre Succession sempre, né? O próximo vídeo vai sair lá, que é o Ficinema, não deixem de se inscrever lá, de ativar o sininho de notificação. Eu também tenho um blog que também chama Ficinema, e escrevo para sites como o Cineprot, por exemplo. E é isso, gente. E tô sempre participando do Pinguim Dançarino com o David e do podcast Fita Errada com o meu amigo Gustavo. E é isso, gente. Foi um prazerzão e sempre bom falar de sucesso. Então é isso. Até semana que vem com o próximo vídeo. Falou, gente.